Amém? A gente vai falar um pouco sobre o Evangelho do Reino. A gente vive um tempo, né, irmãos? Assim, a gente vive uma estação difícil, complexa, mas a gente sabe que Deus está no controle de todas as coisas. Ele tem o controle de todas as coisas. Então, nesse tempo, é importante a gente fazer aquilo que o Senhor estabeleceu para a gente fazer. Quando a gente vê lá em Mateus 24, quando ele fala que num tempo de tribulação, ele fala, em Mateus 24, 40, que dois estarão no campo, na hora do arrebatamento, um vai subir, outro vai ficar, vai estar trabalhando, outra vai estar no celeiro, trabalhando. Então, além de toda a diversidade, acima de toda a diversidade que está acontecendo, a gente tem que fazer o que precisa ser feito. O Senhor nos chamou para levar as boas novas, e nós somos agentes das boas novas. Por quê? Ele nos escolheu. Não é um privilégio nosso, a honra, a glória é dele. Ele nos escolheu, amém? Ele nos tirou do império das trevas e nos colocou no reino dele. Então, ele colocou dentro de nós um DNA com um chip, com um propósito. Você vai lá, você vem aqui, você salva lá, você prega aqui, você prega... E a gente não pode temer, amém? A gente vai ver uma situação que aconteceu no povo de Israel. Eles estavam sitiados. A gente vai ler um texto aqui, a gente vai falar hoje sobre o medo, amém? E é interessante que nas Escrituras o Senhor tem 30 citações de medo na palavra e tem 300 de fé, 10 vezes mais. Então a gente tem que se apegar na fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Não é uma coisa racional. Quando a gente declara, venha o teu reino, o poder está na mão de Jesus, ele venceu todas as coisas, isso não é um jargão. Tudo subsiste a ele, tudo para ele e por meio dele são feitas todas as coisas, amém? Já foi orado. Então a gente vai abrir a palavra em 2 Reis. É um texto bem conhecido. É uma situação assim, periclitante, uma situação caótica. Talvez a gente esteja vivendo essa estação, esse tempo, mas é um privilégio de oportunidade, é um tempo de oportunidade. Então a gente viver isso tudo, fala, caramba, a gente está vivendo isso tudo, será que há 100 anos atrás eles não viveram isso? E a gente está vivendo, a palavra de Deus diz o quê? Em tudo dai graças. Glória a Deus por esse tempo. Glória a Deus por esse tempo. A gente não vai viver em função das más notícias, que a gente tem sobre nós as boas novas, amém? A gente é peregrino aqui nessa terra, a gente já está vivendo a eternidade. Dependendo da nossa atitude, a gente vai viver a eternidade ou a gente vai viver a terra, a gente faz a escolha, amém? Então vamos lá. 2 Reis 6:24 diz assim: reina a fome, o título é assim, reina a fome em Samaria. Depois disso, ajuntou Ben-Hadad, rei da Síria, e todo o seu exército subiu e sitiou a Samaria. Houve grande fome em Samaria, eis que assim a sitiaram, a ponto de vender a cabeça de um jumento por 80 ciclos de prata, e um pouco de esterco de pombos por 5 ciclos de prata. Gente, eu fui ver isso. Sabe quanto representa 80 ciclos de prata? 970 quilos de prata, pela cabeça de um jumento. Olha isso, 970 quilos de prata para a cabeça de um jumento. Então a cabeça do jumento é totalmente seca, imagina que carne tinha ali, é uma loucura, mas é exatamente isso que conta o texto. E aí a 10ª parte é
pelos estercos de pombo ali, né? Seria, sei lá, 10 quilos de prata por esterco de pombo. Então uma coisa meio... Passando o rei de Israel pelo muro, gritou-lhe uma mulher: acode-me, ó rei, meu senhor. E ele disse: se o senhor te não acode, de onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Perguntou-lhe o rei: o que tens? Respondeu ela: esta mulher me disse: dá o teu filho para que hoje comamos e amanhã comeremos o teu. Cozemos, pois, o meu filho e comemos, mas dissemos eu outro dia: dá-lhe o teu filho, que comamos, e ela o escondeu. Tendo o rei ouvido essas palavras, as palavras da mulher, rasgou as suas vestes quando passava pelo muro, e o povo olhou e viu que trazia pano de saco por dentro e sobre a pele. Naquele tempo, quando rasgava as vestes, era um tempo, ele se humilhava na presença de Deus. Então imagina isso, gente. A gente tem visto um caos aí fora, né? Vacina, não vacina. A gente vê em Manaus um caos assim, você fala: meu Deus, tem misericórdia. A gente tem orado por isso. É só pela misericórdia do Senhor. Mas Deus está no controle disso, como Deus estava no controle naquela época em Samaria. Aí o que aconteceu? No capítulo 7 diz assim: então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã, a estas horas, mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo, e dois de cevada por um ciclo, e pela porta de Samaria. Porém o capitão, cujo rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janela no céu, poderia suceder isso? Disse o profeta: eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Então, gente, um profeta liberou uma palavra, e a gente sabe que o espírito da profecia é o próprio Jesus. Ele é o mestre, ele é o profeta, ele é o apóstolo, ele é o pastor, ele é o evangelista. E a gente tem o espírito da profecia sobre nós. Quando ele fala: eu estarei convosco todos os dias da tua vida, isso é uma verdade dentro de nós. Então o que a gente tem vivido? Eu vou chamar minha esposa aqui agora. Ela vai contar um sonho que ela teve no início da pandemia, quando a gente estava orando por uma direção de Deus, naquilo que a gente deveria orar. Então ela vai contar esse sonho e fala um pouco sobre o medo, e a gente vai falar sobre isso hoje. Tá ligado? Aí. Estão ouvindo? Estão ouvindo? Amém. Amém. No começo, logo no começo da pandemia, temos até um irmão que está em João Pessoa, Hugo, né? Hugo, ele é um profeta, ele tem muitos sonhos, Deus fala muito com ele. E eu ouvi um áudio dele sobre um sonho que ele teve, um sonho-visão, e eu ouvi muitas pessoas, e umas pessoas falavam que era para a gente repreender, outras pessoas falavam que era de Deus, e eu comecei a ouvir muitas coisas, e comecei a ficar um pouco perdida, e diante de Deus, um dia, foi até uma segunda-feira, antes de eu dormir, eu me ajoelhei, e falei: Senhor, eu quero uma direção, porque eu quero orar, mas eu quero a tua direção. Eu vou pedir que o Senhor fale comigo, fala comigo, como eu devo orar, me dá a direção para a minha oração, porque por mais que eu ouça as pessoas, eu quero ouvir a tua voz. Eu fiz uma oração assim, desse jeito, e fui dormir. Eu falei: Senhor, há muito tempo o Senhor não fala comigo em sonho, porque o Senhor fala comigo em sonho, mas já tinha tempo que ele não falava. Eu falei: Senhor, o Senhor não fala há muito tempo, o Senhor não fala comigo em sonho, eu vou dormir agora, fala comigo no sonho.
Eu pedi para Deus falar. E Ele falou. Eu dormi e eu tive um sonho. Eu tive um sonho que eu entrava numa casa. Era uma casa que tinha a parte da frente, só que eu estava na parte de trás. Tinha uma área atrás, era uma casa simples. E não tinha ninguém nessa casa, tinha só uma menininha. Uma menininha que devia ter uns 7 anos. E eu estava, nessa parte de trás, tinham 2 cadeiras de balanço e uma mesinha no meio encostada, como se fosse 2 cadeiras de balanço ali atrás e uma mesinha no meio. E eu estava perto dessa parede. Eu não sei por que eu estava olhando para a parede. Quando eu virei, a cadeira de balanço que estava perto de mim tinha um espírito, que era o espírito do medo, sentado nessa cadeira de balanço, e ele balançava e ria. E ele, eu vou descrever como ele era para mim. Alguém já viu aquele filme O Homem Invisível? Era exatamente aquilo. Ele era um homem invisível. Ele estava sentado, ele era todo transparente, só que ele tinha luvas azuis nas mãos. E ele estava sentado com a perna cruzada e ele ria, balançava. E essa menininha que estava na casa, ela estava próximo da outra parede, e ela olhava para ele, e ele olhava para ela e ria, e ela ficava... Sabe quando você fica estarrecida, paralisada de medo? Ela ficou paralisada. Ela estava com pavor. Ela não conseguia falar nada, ela tremia, ela ficava paradinha. Eu lembro até da roupinha dela, era uma roupinha branca, ela estava com o cabelinho assim para trás, longuinho assim, com presilhinha, e ela ficava olhando para ele, paralisada, e ele ficava rindo e gargalhando. Quando eu olhei para ele, eu repreendi. Você está repreendido em nome de Jesus. E ele continuou rindo. E eu falei pela segunda vez. Quando eu fui falar pela segunda vez, eu quase perdi o fôlego. Eu quase não consegui terminar de falar. Eu fiz muita força para falar. Mas eu reuni todas as minhas forças e falei: você está repreendido em nome de Jesus. E quando eu falei a segunda vez, ele sumiu. E o sonho acabou. E até conversei com o pastor Aloísio. O significado desse sonho é que eu quero falar, porque foi o que o Senhor falou para mim, o pastor Aloísio até confirmou. As luvas azuis eram luvas cirúrgicas. Eu esqueci de falar que ele fazia um símbolo para mim. Quando eu olhava, ele estava rindo, ele fazia assim com o dedo no sentido anti-horário. Só isso que ele fazia. Então, o que significa esse sonho? Esse espírito do medo, ele está dentro das casas, ele quer se instalar dentro das casas, e ele ia usar essa doença para causar pânico, pavor, medo, até as pessoas, porque essa menina representava, para mim, ela representava a igreja, as pessoas mais inocentes da igreja. Esse espírito, ele ia aterrorizar até as pessoas de dentro da igreja, pessoas que têm fé. Então, o Senhor me deu a direção que era para a gente orar repreendendo esse espírito de medo, porque ele fazia assim com sentido anti-horário. E realmente, né, essa pandemia veio e paralisou tudo, parou as nossas vidas, né? Muita coisa está parado. Mas o que eu quero falar é que o Senhor deu essa direção, que o espírito de medo estava querendo se instaurar dentro das casas, e que a gente tem que repreender esse espírito de medo. A gente não pode se deixar guiar por esse espírito, porque é o que ele quer, se estabelecer dentro das nossas casas e nos paralisar. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre medo, mas a gente vai estar orando no final para a gente paralisar e expulsar. Porque eu não falei nada, eu só falei isso. Eu te repreendo em nome de Jesus. E ele foi embora pela segunda vez. Por mais força, né, que eu tenha feito, eu achei que não fosse conseguir, mas quando eu terminei de falar, ele saiu. Em nome de Jesus. Nós, como igreja, temos autoridade para isso. Amém?
Amém, igreja? O que é o medo? É uma sensação desagradável que é desencadeada pela percepção de perigo real ou um perigo iminente. Isso é o significado do medo. Ou seja, eu estou vendo ou eu tô achando que vai ser. E aí, se a gente falar aqui, tem inúmeras condições que trazem medo: chuva, bicho. É muito fácil para mim eu falar assim, pô, você não tem... Quem tem medo de vaca? Quem tem medo de bode, de porco, de cavalo? Eu não tenho medo de nada disso. Desde criança, dormindo, o curral da fazenda era a 50 metros do meu quarto. Eu acordava com vaca mugindo e dormia com vaca mugindo. Então, assim, eu vou falar que vou ter medo de vaca. É muito fácil falar assim, pô, você tem fé, não tem medo de vaca. Mas eu vivi isso, então cada realidade é uma condição. Isso não nos faz diferente, maior ou menor, porque em Cristo nós somos um só. O poder vem dele. Ah, o cara é incrédulo. Não. A gente vai ver isso na palavra. Não cabe a nós julgar porque o cara usa máscara, porque o cara não usa, porque vai... Agora, o medo... Se a gente age conforme o medo, muitas vezes a gente perde o bom senso, né? Constrange, ou seja, limita o nosso raciocínio, limita a nossa atitude, né? A gente se depara com situações, se a gente tiver medo, muitas vezes Deus está querendo criar aquela oportunidade para que a gente possa ser usado por Deus para trazer boas novas, e é rompendo em fé mesmo, né? Muitas vezes. Então, a gente vai ver em 2 Timóteo 1,7, que se quiser abrir, mas a palavra de Deus diz assim: porque Deus não nos deu espírito de covardia ou de medo, mas de poder, de moderação, ou seja, de equilíbrio. O Espírito Santo de Deus está sobre nós, e então Ele nos deu o espírito de moderação, de equilíbrio. Quando a Cláudia teve esse sonho, assim, e o Senhor começou a falar essa semana sobre o medo, por que o Senhor quer trazer essa palavra? Eu creio, assim, que aconteceu um episódio na vida de um filho de um aluno que tem 6 anos, uma pessoa assim que tem uma abastada, e aí está com medo absurdo, não é crente, é judeu, e tranca tudo, é mais jovem, saudável, a esposa saudável, tem 2 filhos, mas assim, uma coisa fora do comum. E o filho começou a ter uns tiques nervosos, por causa do padrão que está sendo estabelecido dentro da casa. Então aquilo que a gente fala, aquilo que a gente reporta, às vezes daquilo que a gente ouve no noticiário, muitas vezes a criança está criando uma condição ali, dentro de um temor, dentro de um medo, e a gente tem que vigiar muito isso, porque muitas vezes aqui nós somos fruto de um meio, tá certo? Para a glória e honra do Senhor Jesus. O que aconteceu com essa coisa do medo para mim, com o escuro, no mato, essas coisas? A gente tinha, a sede da fazenda era 1 quilômetro do asfalto, e eu já contei isso aqui, eu acho. E uma vez deu uma chuva absurda, arrancou a ponte. E aí eu fui com meu pai à noite, e eu falei: pai, eu estou com medo. Eu devia ter, sei lá, 6, 7 anos. Ele falou uma coisa para mim que mudou a minha história: filho, Deus está aqui. Ele está conosco aqui. Onde a gente anda, seja no escuro ou no claro, no barro ou no atoleiro, Ele está com a gente. Não precisa ter medo. E eu estou aqui com você. Então, assim, a gente tem que passar isso para as nossas crianças, dentro do seio familiar. Tudo bem, você está vendo uma notícia, você está vendo uma coisa caótica, que nem a história de Manaus, que é caótica, não tem oxigênio, está morrendo gente. Agora, se eu reportar isso para dentro do meu seio familiar, como é que essas crianças vão ficar? Como é que a mente dela vai ficar? Vai ficar abalada. Não tem estrutura para isso. Então é muito importante, isso é família, gente. A gente está construindo, levantando um exército. É lógico, esse meu aluno, ele por acaso não é crente, mas eu tenho tentado com sabedoria, falar: cara, Léo, vai com seu filho no clube, cara.
Leva ele lá. Pô, tem 7 anos, um clube gigante, cara. Leva ele lá, toma um sol, joga um tênis, joga um beach tênis, entra na piscina, anda de patinete, foi um monte de coisa, cara. Leva ele na lagoa, vai dar uma volta com ele, tem milhões de lugares que você não vai encontrar com ninguém. Agora ficar trancafiado vendo informação, ele está trabalhando no home office e é estressado, assim, tem muita decisão para tomar. Então, o que a gente tem feito com as nossas crianças? É isso, esse sonho, ele é bem revelador, porque é isso que o inimigo quer. Será que essa pandemia ou essa enfermidade está afligindo tanto as crianças? Não, estatisticamente não. Eu não sei se vocês receberam essa semana o Paul Washer falando sobre pandemia matou 160 mil pessoas, agora não lembro o número, enfim, no mundo, e o aborto mata 50 vezes mais, né? Agora, a pandemia não aflige as crianças, só os idosos. Por que eu tenho que deixar o meu filho trancafiado dentro de casa? Bota num carro, vai dar uma volta, tem tanto lugar aqui para dar uma volta, dar uma manejada e fazer ele ter uma vida normal, que já não é normal, porque ele está estudando pelo computador, ele não está se relacionando com as crianças. E aí o que está acontecendo? Ele está tendo um comportamento que, imagina a cabecinha de uma criança nesse tempo, nessa geração agora, e a gente tem que orar por isso, irmãos. E é disso que a gente vai falar. A gente não vai falar do medo, porque o Senhor não nos deu o espírito de medo. Acabou, não vamos falar de medo, vamos falar da realidade do Senhor. E é exatamente as palavras que são liberadas. O que a gente tem vigiado nas palavras que são liberadas para o nosso meio? Assim, a gente fica sabendo de óbito, vizinho, família. A gente leva as boas novas, gente. Para na gente. Tudo bem, você sabe, você vai orar pela família. Aqueles que são muito chegados você vai falar, vamos orar para fulano, para que o Espírito Santo possa derramar favor, graça e consolo sobre esses que perdeu um ente querido. Agora, notícia, morreu 10 ali, morreu meu vizinho, morreu não sei. Gente, a gente leva as boas novas. Ficar noticiando óbito é o suficiente o meio de comunicação, que já está tomado por isso. Estabelecer uma regra. Qual é a regra? A má notícia é que dá ibope. A gente leva as boas novas. Ficou sabendo? Vamos orar para fulano, fala com o irmão, compartilha com o irmão, e não passa a notícia, não expande essa notícia. Tem que chegar na gente e a gente levar as boas novas. O Senhor vai mudar essa história. Eu creio, irmãos, assim, de todo o meu coração. Em 1906, quando teve o avivamento da Rua Azusa, a gente via que quando antecedeu, em 1905, teve uma grande salvação de almas. Depois veio um caos, assim, aí veio o avivamento. Então, assim, Deus está no controle. Deus está no controle disso tudo, Ele não perdeu o controle, amém? Em Romanos 14, de 1 a 12, é que eu estava falando sobre a fé. Eu não tenho medo de vaca, não tenho medo de bicho, de cobra. Se criar no meio disso, vou ter medo. Agora eu tenho a minha fé maior que o do outro? Não. Então a gente vai ver exatamente sobre isso. A tolerância para com os fracos na fé. Deus fala claramente aqui, gente. Resumindo, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Todos nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Isso é um decreto. Tem mais fé, tem menos fé. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E a palavra diz assim: acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Amém? Um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come, não despreze o que não come,
E o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Gente, essa hora é a hora da gente fortalecer aqueles que têm menos fé. É a grande oportunidade. Não é porque eu sou maior, porque eu sou melhor, porque Deus me usa mais, não é isso. O louvor que foi cantado, ele abriu mão da glória dele, e Deus o exaltou. O reino do céu é um paradoxo: o maior vai ser o menor, e o menor vai ser o maior. Amém? A gente tem que entender isso nesse momento de dificuldade, porque um está assim, o outro está assado, e ajudar, e compreender. Você vai pegar às vezes uma condução, a pessoa está apavorada com a máscara, fica tranquila, o Senhor está com a gente aqui, fica tranquila, eu já tive Covid, já estou imune, fica em paz. A pessoa às vezes passa, gente, é uma coisa louca, às vezes a pessoa, mas a gente não pode julgar. Eu estava fazendo uma trilha, cara, no Jardim Botânico, eu sozinho no meio do mato, encontrei com um casal numa cachoeira, cara, eu não acreditei. Eu estava sem máscara, eu estou sozinho no meio do mato, cara, não tem Covid, não tem nada, fazendo uma trilha, encontrei, quando eles me viram, cara, eles subiram no barranco assim, e botaram a máscara rapidinho. Agora, eu posso julgar? O que está na cabeça deles, coitado? Eu tenho misericórdia, coitado, Senhor, libera, tira desse cativeiro, tira desse medo. Com certeza, se eu estivesse fazendo a trilha lá assim, como seria passar e pegar o corona assim? Como é que é isso? Uma coisa meio louca, mas acontece. A gente tem que ter um olhar de misericórdia para esses. A palavra diz claramente, a gente não deve julgar. Amém? Não devemos julgar se somos melhores, porque as nossas experiências são diferentes. Amém? E diz assim, ó, no final, como está escrito, lá em Romanos 14, 11, como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda a língua dará louvores a Deus. Assim, pois cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. É a nossa relação com Deus. Ninguém é melhor porque tem mais fé, porque anda de máscara, porque não anda de máscara, vai tomar vacina. Cada um vai prestar conta perante ao Senhor daquilo que faz. A gente não deve julgar. A palavra de Deus diz claramente: não julga para não ser julgado. Da mesma forma que julga, será julgado. Amém? A grande questão é a seguinte, gente: Jesus nos escolheu. Ele nos escolheu. Não fomos nós que escolhemos, Ele nos escolheu. Então a palavra de Deus diz em Efésios 1,14: amém. Vamos lá. Efésios 1,14 diz assim: desculpa. É do 1 ao 14, desculpa. Então diz assim, Efésios 1, diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso, e é fiel em Cristo Jesus, graça vos dou a outros, a paz da parte de Deus nosso Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito a Deus Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante a ele, em amor. Então a palavra de Deus diz assim: assim como nos escolheu. Foi o Senhor que nos escolheu. Ele nos escolheu para quê? Para esse tempo levar as boas novas, irmãos. Ele nos tirou do império das trevas e nos colocou no reino dele.
Amém? Nós temos esse privilégio de sermos escolhidos por Ele e fazer parte desse reino. E uma coisa assim, que a gente tem que entender, irmãos, não é o quanto você vai à igreja, o quanto você faz um monte de coisa, é uma relação íntima com Ele. Se você está passando por tribulação, por luta, por medo, por dificuldade, vai direto a Ele. Se humilhe, Senhor, estou passando por isso, estou com medo, estou com insegurança, tomo uma vacina, não tomo uma vacina, o que eu faço? Tomo um remédio, saio de casa, não saio de casa. A solução está nele, irmãos. Ele é o provedor de todas as coisas. A gente precisa ter um relacionamento íntimo com o Senhor, diariamente. Onde a gente anda, Ele está conosco. A palavra de Deus diz, lá no Salmo 139, que todos os nossos dias foram escritos pelo Senhor. Cada um deles, se antes existia, ainda as palavras que não chegaram à nossa boca, Ele já conhece todas. As mãos do Senhor estão estendidas sobre nós, por detrás e por diante. Isso é a palavra. Isso é um decreto. Está difícil orar, porque está sentindo ansiedade, está com medo? Gente, declara a palavra. Declara essa palavra. Ela é lâmpada para os nossos pés, ela separa a nossa alma do espírito, junta de medula. Às vezes você está atribulado porque sua alma está ouvindo notícia, está ouvindo um monte de coisa. Quando você lê a sua palavra, você subjuga a sua alma à palavra de Deus. E há um alinhamento do seu ser com Deus, o Criador, que Ele já selou isso dentro de você. Está difícil de orar? Declare a palavra. Amém? No Salmo 23 diz assim, Salmo 23, 4, vamos lá. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não terei medo, porque Tu estás comigo. O que a gente tem vivido, gente? Tem vivido um vale. Lá fora tem uma peste, que o Senhor está no controle. Ele está no controle da nossa vida. Vários aqui já foram acometidos, pela misericórdia do Senhor estamos aqui, porque é o plano dEle, foi escrito por Ele. Mas ainda que a gente ande por esse vale da sombra da morte, não vamos temer, porque Ele está conosco. Ele está conosco, Ele está conosco todos os dias da nossa vida. Ele conhece cada célula do nosso corpo. Ainda quando a gente era uma substância sem forma, Ele nos concebeu no ventre da nossa mãe. Amém, irmãos? Salmo 91, 14. Agora eu vou abrir. Salmo 91, 14, é bem conhecido isso, irmãos. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrá-lo-ei e pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Quando a gente se apega no Senhor, Ele vai nos livrar. Ainda que não é o desejo de ninguém aqui, se Ele quiser levar um de nós, Ele é soberano. Ele é soberano. Ele está no controle de todas as coisas. A gente tem que crer nisso, se apegar nisso, mas as nossas ações não são pautadas nas notícias, no que está acontecendo sobre a terra, no que está acontecendo em Manaus, no que está acontecendo em Nova York, acontecendo nos Estados Unidos. A gente vê os homens, eles não têm temor e reverência a Deus, eles amam mais a criatura do que o Criador, mas nós não, nós amamos ao Senhor, amém? Em Jó
estou meio perdido com a hora. Já está acabando. Em Jó 42, Jó 42, 5. Eu creio, sabe, irmãos, que nesse tempo de dificuldade, nesse tempo de caos, nesse tempo, quando o Senhor fala lá em Mateus 24, e por crescer a iniquidade, o amor de muitos se esfriariam, até dos escolhidos, eu creio que muita gente, sabe, está declarando esse versículo aqui, sabe, gente? Porque às vezes tinha um comportamento religioso, vai ao culto, vai, volta, e agora que está estreito o negócio, está podendo declarar isso aqui, em nome de Jesus. Diz assim: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Isso é maravilhoso, gente. Se a gente puder todo dia contemplar o Senhor sobre a nossa vida, não tem nada mais maravilhoso que isso. Não tem nada mais maravilhoso. A gente contemplar, quando a gente sai de casa: Senhor, obrigado, acordei, obrigado, Senhor. Então assim, eu amo lá em Mateus 6, a partir do verso 22, quando ele fala: não deveis ficar ansiosos por nada. Só um minuto. Quando ele fala: as aves do céu não semeiam, não guardem celeiro, no mais o vosso Pai Celestial as sustenta. Gente, ainda mais a gente. Você vê um João de Barro acordar, você vê um tico-tico, você vê ele feliz, amarradão comendo. Eu fui agora, a gente estava fora, a gente tinha um bando de canarinho na porta de onde a gente estava. Fala, gente, Deus sustenta os canarinhos, cara. Nós somos a imagem e semelhança dele, ele não vai nos sustentar. Então não vamos temer, vamos levar as boas novas, vamos repreender o espírito de medo da nossa vida, da nossa casa, da nossa família, botar ele para correr. O Senhor habita na nossa casa, aquele que derramou sangue. Quando a gente vê lá no Antigo Testamento, quando ele falou para que o anjo da morte não passe aqui, lá fora já representava Jesus. O sangue de Jesus não está só no umbral da nossa porta e janela, ele está sobre nós. Quando a gente toma a ceia do Senhor, declara, quando ele fala lá, Paulo, quando ele fala: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus na noite que foi traído tomou o pão, e ele fala, quando a gente come aquele pão, e lá em Isaías 53, ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. É um decreto. Quando a gente come esse pão, representa o corpo dele lá na cruz e nos trazendo cura. Quando a gente toma o sangue, o suco de uva, é o sangue de Jesus que foi derramado por nós, para nossa salvação. Enquanto quando aquela gota de sangue caiu ali na terra, o véu se rasgou e o destino da humanidade foi mudado. Ele está no controle de todas as coisas, e a gente vai vigiar e orar, pé nessa terra, mas cabeça lá no reino, ligado nele 24 horas, contemplando. Que coisa maravilhosa o Morro da Urca, que coisa maravilhosa a Floresta da Tijuca, contemplando a obra do Criador. A melhor televisão para mim, gente, é quando eu passo ali na lagoa, olho aquele maciço assim da Floresta da Tijuca e falo: Senhor, o que é isso, cara? O que é isso? Como é que o Senhor fez isso? É tão maravilhoso. Amém? Vou chamar a Cláudia para orar, e em nome de Jesus, chamar o Ministério de Louvor primeiro. A gente vai ministrar um louvor, depois a Cláudia vai orar pelas famílias, amém? Débora, que horas tem?
Amém, irmãos? Glória a Deus. A gente vai ministrar um louvor aqui, sim, que é um decreto, é uma declaração, é uma oração. Seja o centro, seja